Alô, meus ouvintes, aqui quem fala é o pastor Roberto. Para quem não me conhece, sou da comunidade Cristo Reina. E hoje venho apresentar a vocês um novo vídeo ao qual estou produzindo, não muito longo, mas de suma importância, que fala sobre queda de maldição hereditária. Eu quero dizer para vocês que maldição hereditária, ela pode ser para uma família, para uma pessoa, mas também pode ser para um país, um estado ou mesmo uma cidade. Então nesse vídeo eu vou tentar mostrar a vocês como nós podemos combater Satanás no mundo espiritual e também muitas das vezes combatê-lo no mundo físico, onde ele vai usar os seus adeptos. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final, a qual nós vamos explicar sobre potestades e principados. O tema desse vídeo é dizer como que agem, vamos esclarecer à luz da palavra de Deus como que se agem as potestades e os principados. E eu espero que vocês gostem, que vocês possam, você que vai assistir, compartilhar com mais pessoas e que você possa, ao assistir esse vídeo, ter uma noção maior sobre como que é feito todo o ataque espiritual do diabo e seus demônios contra uma nação. O tema vai abranger mais a nação a qual eles pretendem colocar o seu trono. Nós teremos como base Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Então nós vamos falar sobre a nossa luta está contra um principado. O que significa a palavra potestade? Potestade quer dizer potência, força, poder, a divindade ou poder supremo, algo em excelência, algo muito poderoso. Um regime, um país, um estado. Então nós vamos aqui potência, força, poder ou a divindade, poder supremo. E o que significa a palavra principado? A palavra principado quer dizer primeiro grau da terceira hierarquia dos poderes celestiais. Da origem principatus, us nando ou império. Ou seja, principado é a primeira ordem de um país, de uma hierarquia, são os líderes principais, os que estão na eminência de mandar, de conduzir ou de dar ordens. Então a palavra principado vem de príncipe ou os primeiros, os principais. Então nós vamos falar sobre principais, no caso do nosso vídeo, demônios principais, uma hierarquia de líderes, de demônios principais. Portanto, Paulo ele continua a nos dizer que nós devemos nos revestir. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo isso, ficar firmes. Ou seja, temos que nos revestir. Não é de qualquer maneira que nós vamos lutar numa peleja contra príncipes ou principais de uma hierarquia das trevas. Tem que ser revestido com uma couraça, com uma armadura, é o que Paulo nos determina a fazer. E o apóstolo São Paulo continua dizendo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: as armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Cristo para destruir fortalezas. Então as armas que nós temos para combater esses principados estão no mundo espiritual.
Hoje eu não vou dizer sobre combate ou batalha no mundo espiritual. Eu vou dizer como uma batalha, ela sai do mundo espiritual e vem para o mundo material, o mundo que nós vivemos. Mas continua ainda tendo uma ênfase na batalha espiritual, a qual nós devemos lutar. O próprio Jesus diz em Mateus 17, 21, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, uma das armas poderosas para poder resistir é a oração e jejum. O jejum é uma penitência a qual nós sacrificamos a nossa carne e nos tornamos mais espirituais. Então, Jesus realmente diz que a casta, essas legiões, esses exércitos malignos do inferno só podem ser combatidos com jejum e oração. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz à igreja de Colossos, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Ou seja, no mundo de Deus, no mundo sobrenatural de Deus, de Jesus, existe também forças, hierarquia, governos, autoridades no mundo espiritual. Então, da mesma forma que existe potestade e principado do reino do inferno, das trevas, também Deus, no seu reino, tem poderes espirituais e forças e governos e autoridades, por meio que, para ele, Deus criou todo o universo. Então, existe um confronto entre um governo de Deus e um governo do mal. Nós podemos ver isso na Bíblia, Paulo dizendo aos Colossenses 1,16. A Bíblia diz em Daniel 6,7 que quando o Miguel ele veio e abriu o caminho para que os demônios deixassem o anjo mensageiro falar com Daniel, então esses demônios entraram na mente de Dário e vieram também pedir leis, agora já atuando sobre as nações, as pessoas. Essa batalha saiu do campo espiritual e veio para o campo físico. Então nessa passagem bíblica diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que um rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Então vocês vejam bem que aquele demônio que não conseguiu impedir no mundo espiritual que o anjo de Deus viesse trazer uma mensagem para Daniel, porque teve reforço celestial, agora ele faz a cabeça daquele rei para que ele então faça um decreto. Então nós temos que tomar cuidado, porque há muitos governantes, muitos líderes de nações, reis, presidentes, que sem a direção de Deus tomam conselhos de demônios que estão colocados seus tronos naquele país. Então é um governo que está sendo dominado pela mente de um demônio. Então nós vamos ver, isso está na Bíblia, aconteceu no passado e pode acontecer nos dias de hoje. Colocar leis contrárias à vontade de Deus. E aqui é justamente todo aquele que fosse orar a qualquer Deus, ou no caso Deus de Israel, Jeová, nessa época, então seria jogado na cova dos leões. Então é um edito a qual os conselheiros usados pelo demônio, pelo conselho do demônio, queriam implantar e implantaram. Então esse demônio que habitava, que tinha o seu trono na Pérsia, conseguiu fazer com que em Daniel 6,9, por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Então ele ouviu o conselho, ele foi e fez um decreto contra a vontade de Deus, perseguindo então aquele homem chamado Daniel, um homem de Deus, que não deveria orar. Então nós vemos aí uma atuação do diabo sobre a mente humana. Então pode acontecer nos dias de hoje, pessoas que vão colocar editos ou vão colocar leis. Veja a autoridade que Deus deu a Jesus em Efésios 1, 20 e 21. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais,
muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que você possa ter. Então, queridos, nós vemos aqui que Jesus está acima de todo e qualquer potestade, todo e qualquer regime, todo e qualquer governo, autoridade e domínio. Jesus está acima de todas as coisas, está sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Então nós vemos que Jesus domina todo e qualquer poder. Agora Paulo volta a dizer em Efésios 2:2, novamente sobre os poderes e principados das trevas. Está assim, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, existe um regime do inferno, um principado, dominadores, que estão no ar, ou seja, na atmosfera, a Bíblia diz na atmosfera, no ar, em toda parte, que existe um governo, existe um espírito, um príncipe, que domina sobre as pessoas que não andam segundo a palavra de Deus, mas andam na desobediência. Então Paulo esclarece muito claro que existe sim um reino das trevas, existem principados e poderes que atuam no mundo espiritual e também podem atuar no mundo. Continuando falando sobre esse assunto, em 1 Pedro 3:22, diz assim: a qual está à destra ou à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Como eu falei, potências, principados, potestades. Então todos estão sujeitos às ordens de Jesus. Deus o exaltou soberanamente. Todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus Cristo está acima de toda principado, toda potestade, tanto celestiais como infernais. Ele é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores, ele é o nosso general de guerra. Então nós vamos ver aqui em Daniel 6:12, depois se foram à presença do rei, e lhe perguntaram no tocante ao intérito real, porventura não assinasse o intérito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, queridos, hoje, os medos e os persas, o Irã e a Arábia Saudita. Então nós vemos que esses países continuam ainda sendo dominados por espíritos malignos, ainda estão nesses países, pelos editos que eles têm ainda nos dias atuais. Mas nessa época, aquele demônio que habitava lá, que continua habitando nesses países, são contrários à vontade, ao cristianismo, à palavra de Deus. Então nós vemos ainda que eles atuam sobre os reis e os governadores daqueles países até nos dias de hoje. E isso é o que pode acontecer em qualquer país, a qual a nação coloque um governador, um rei, que não está na direção de Deus. Isso pode acontecer. O povo vai padecer, o povo vai pagar pelos decretos que vão ser surgidos ou decretados em favor do homem, porque eles estavam querendo que todo homem adorasse o rei. Esse decreto é para que o centro das atenções fosse o homem, o rei, e não a Deus, para tirar Deus de um país. Então nós temos que tomar muito cuidado para saber em que nós, aleluia, podemos atribuir ao nosso líder, o nosso rei ou o nosso governante. Lógico que Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra sobre todo qualquer principado e potestade. Mas aqui em Colossenses 2:10, Paulo está dizendo que estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade celestial. Então existe um reino celestial, existe um país, existe uma regra, existe uma lei. Então no céu não pode se entrar de qualquer maneira. No céu não pode entrar com pecado, com bagagem, não é de qualquer maneira. Jesus pagou a dívida, Jesus morreu por nós, mas tem que estar santificado diante da presença dele. Tem que negar o mundo. Nós vemos muito bem, não é o teor dessa mensagem aqui hoje, mas nós temos que crer que existe um principado, existe potestade, existe uma hierarquia de serafins, querubins, anjos e arcanjos, que existe uma hierarquia, no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para entrar no céu, tem que estar dentro de um parâmetro espiritual para poder fazer parte de um principado, de uma potestade. Paulo ainda falando sobre potestade e principados em Romanos 8:38 e 39,
porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo fala novamente, existe um reino espiritual, tanto do lado de Deus quanto do lado do mal. Então nós temos que, no nosso caso, como é o começo dessa mensagem, nesse campo espiritual, no combate no mundo espiritual, nós também temos que combater no mundo físico contra Satanás, porque Satanás também usa pessoas, Satanás também usa homens, e nós estamos vendo e vamos ver mais para frente como eles têm também influência. A pessoa que não anda na vontade de Deus, que não medita na palavra, não se entrega a Jesus, poderá ser governado por um espírito maligno, por uma potestade, por um principado das trevas. Pode sim. Então por isso que nós estamos fazendo um vídeo para esclarecer que a batalha no mundo espiritual pode vir para o mundo físico. E nós temos que lutar contra isso em jejum e oração e nos posicionar. Não negar o nome de Jesus e ir para cima, falar de Jesus. E não, a Bíblia diz que nós não podemos conformar com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Então nós temos que condenar o pecado, condenar aquilo que é contra a palavra de Deus e ser um soldado. Continuando falando sobre esse assunto, em 1 Pedro 3,22, diz assim: a qual está à destra ou à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Como eu falei, potências, principados, potestades. Então todos estão sujeitos às ordens de Jesus. Deus o exaltou soberanamente. Todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus Cristo está acima de toda principado, toda potestade, tanto celestiais como infernais. Ele é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores, ele é o nosso general de guerra. Então nós vamos ver aqui em Daniel 6,12, depois se foram à presença do rei, e lhe perguntaram no tocante ao intérito real, porventura não assinasse o intérito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, queridos, hoje, os medos e os persas, o Irã e a Arábia Saudita. Então nós vemos que esses países continuam ainda sendo dominados por espíritos malignos, ainda estão nesses países, pelos editos que eles têm ainda nos dias atuais. Mas nessa época, aquele demônio que habitava lá, que continua habitando nesses países, são contrários à vontade, ao cristianismo, à palavra de Deus. Então nós vemos ainda que eles atuam sobre os reis e os governadores daqueles países até nos dias de hoje. E isso é o que pode acontecer em qualquer país, a qual a nação coloque um governador, um rei, que não está na direção de Deus. Isso pode acontecer. O povo vai padecer, o povo vai pagar pelos decretos que vão ser surgidos ou decretados em favor do homem, porque eles estavam querendo que todo homem adorasse o rei. Esse decreto é para que o centro das atenções fosse o homem, o rei, e não a Deus, para tirar Deus de um país. Então nós temos que tomar muito cuidado para saber em que nós, aleluia, podemos atribuir ao nosso líder, o nosso rei ou o nosso governante. Lógico que Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra sobre todo qualquer principado e potestade. Mas aqui em Colossenses 2,10, Paulo está dizendo que estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade celestial. Então existe um reino celestial, existe um país, existe uma regra, existe uma lei. Então no céu não pode se entrar de qualquer maneira. No céu não pode entrar com pecado, com bagagem, não é de qualquer maneira. Jesus pagou a dívida, Jesus morreu por nós, mas tem que estar santificado diante da presença dele. Tem que negar o mundo. Nós vemos muito bem, não é o teor dessa mensagem aqui hoje, mas nós temos que crer que existe um principado, existe potestade, existe uma hierarquia de serafins, querubins, anjos e arcanjos, que existe uma hierarquia, né? No Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para entrar no céu, tem que estar dentro de um parâmetro espiritual para poder fazer parte de um principado, de uma potestade.
Paulo ainda falando sobre potestade e principados em Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo fala novamente, existe um reino espiritual, tanto do lado de Deus quanto do lado do mal. Então nós temos que, no nosso caso, como é o começo dessa mensagem, nesse campo espiritual, no combate no mundo espiritual, nós também temos que combater no mundo físico contra Satanás, porque Satanás também usa pessoas, Satanás também usa homens, e nós estamos vendo e vamos ver mais para frente como eles têm também influência. A pessoa que não anda na vontade de Deus, que não medita na palavra, não se entrega a Jesus, poderá ser governado por um espírito maligno, por uma potestade, por um principado das trevas. Pode sim. Então por isso que nós estamos fazendo um vídeo para esclarecer que a batalha no mundo espiritual pode vir para o mundo físico. E nós temos que lutar contra isso em jejum e oração e nos posicionar. Não negar o nome de Jesus e ir para cima, falar de Jesus. E não, a Bíblia diz que nós não podemos conformar com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Então nós temos que condenar o pecado, condenar aquilo que é contra a palavra de Deus e ser um soldado corajoso da parte do Senhor. Agora nós vemos que essa batalha se estende ainda no mundo espiritual, a qual haveria um reforço de um outro demônio em outro país. Então veja bem, o que pode acontecer nos dias de hoje, demônios que operam em outros países, ajudando aquele país para poder ser contrário a Deus. Em Daniel 10, 20, ele disse, sabes porque eu vim a ti? Agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, havia um demônio também alojado, comandando a cabeça do rei da Grécia, ou os governantes da Grécia. Então aquele demônio que perdeu no campo, na batalha, no campo espiritual para Miguel e também para o anjo Gabriel, no mundo espiritual, eles foram buscar um outro demônio que estava alojado na Grécia, que dominava a Grécia também. Um reforço do mal, um principado, um potestade. É muito interessante isso, porque quando um país apoia o outro país contra a vontade de Deus, contra a Bíblia, é porque lá também existe um demônio sentado junto naquele rei, naquele governador, presidente, para ajudar também esse outro país a combater as verdades bíblicas, ou combater o povo de Deus, ou destruir a igreja, destruir família. O interessante agora em Apocalipse 12, 13, o próprio Jesus, já glorificado, numa visão lá na glória, ele diz nas igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia, ele diz para João em Apocalipse 12, 13, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Veja bem, o próprio Jesus disse, ali está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então veja bem, o próprio Jesus diz que ali, nessa cidade, havia um trono de Satanás, né? Havia em Éfeso, no caso, havia o trono de Satanás. Então nós vemos que o país que não está na orientação da palavra de Deus, que é contrário à palavra de Deus, um governante que é contrário às leis de Deus, ele está orientado por um demônio que fez o seu trono naquele país. Mas quando alguém se levanta contra Satanás e quer fazer a vontade de Deus, coloca Deus acima de tudo, então esse rei ele é orientado por Jesus, por Deus. Mas quando uma pessoa está fora da vontade de Deus, está totalmente iníquo, ele não quer saber das escrituras, ele está sendo orientado por um demônio. E eles estavam ali sofrendo, padecendo, não negavam o nome de Jesus, pois estavam morando numa cidade, num país onde estava o trono de Satanás. Então nós não podemos deixar que Satanás faça trono em nosso país. Nós temos que orar.